Graça e paz, meus irmãos. Eu quero compartilhar com vocês mais uma tipologia bíblica. Tipologia, eu sou apaixonado por tipologia bíblica. E em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40, tem uma tipologia aqui muito interessante de Davi e Golias. Vocês não sabem que Davi ele foi levantado por Deus para derrotar o gigante Golias, porque o gigante havia afrontado o povo de Israel. Então no versículo 40 diz assim: E tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, e lançou mão da sua funda. Foi chegando-se ao filisteu. O filisteu também vinha, se aproximando de Davi, o que lhe levava o escudo ia diante dele. Então Davi aqui, na tipologia bíblica, Davi ele é uma representação do Senhor Jesus Cristo. Então ele representa Jesus. O gigante aqui representa o anticristo. Então temos duas implicações proféticas aqui. Davi ele representa Jesus e o gigante representa o anticristo. E aqui nós temos 5 pedras lisas que foi recolhida do ribeiro. Pedras lisas, ou seja, pedras recolhidas no ribeiro, ela é lisa, por quê? Porque a água lava, né? A água trabalha a pedra. Quem é essas pedras aqui? Ela é uma representação da igreja, nós somos as pedras vivas que fomos trabalhados pela palavra. Interessante, Davi vai lá no rio, né? Ele pega 5 pedras. Água significa povos, né? Na Bíblia também. Isso aqui é uma figura do arrebatamento da igreja, porque no dia do arrebatamento, a igreja vai ser recolhida aonde? No meio dos povos, no mundo todo. Ou seja, 5 pedras significa 5 continentes. A igreja vai ser recolhida nos 5 continentes. Você sabe quais são os 5 continentes, meu irmão? Você sabe, você que já estudou geografia, você sabe. América, né? Ásia, Europa, Oceania e África. Então a igreja será retirada dos 5 continentes. Então Davi vai lá no ribeiro, ele pega as 5 pedras trabalhadas, lisas, e ele esconde no seu alforje de pastor, ou seja, a igreja será escondida, a igreja será guardada da grande tribulação. Mas o que acontece? Ele volta depois, no final da tribulação, e com uma pedra ele mata o gigante. Essa pedra é a representação da onde? Da Ásia. Né? Israel fica na Ásia. Jesus volta, o judeu Jesus volta em Jerusalém, ali na Ásia, e ele mata o gigante, ele mata o gigante Golias. Então é uma tipologia muito interessante isso aqui. O filisteu aqui, ele representa o anticristo, o grande gigante. E com o pequeno Davi aqui, né, Jesus, o pequeno Davi, que é também uma representação do povo de Israel, porque Jesus é judeu, ele volta lá em Jerusalém e ele derrota o gigante. Então essa aqui é uma implicação profética muito interessante. Mas também tem uma outra implicação profética que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês, não. Também Davi aqui representa Jesus, como eu já disse, e o gigante também representa Satanás, o inimigo das nossas almas. O que acontece? Ele afronta Jesus e sempre afrontou Jesus. Então, quando Jesus estava jejuando ali durante, está aqui em Mateus, lá no Novo Testamento, né? Mateus capítulo
4, né? Que é o capítulo da tentação. Olha que coisa interessante isso aqui, meus irmãos. Muito interessante também. Mateus capítulo 4, onde Jesus foi tentado pelo inimigo. Jesus estava jejuando ali durante 40 dias e 40 noites. Depois ele teve fome. Então o que acontece? O grande gigante, o adversário, ele chega-se até Jesus e tenta Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Então ele tenta Jesus. O que Jesus faz? Jesus responde com as escrituras. O inimigo conhece as escrituras de capa a capa, melhor do que muitos crentes. O inimigo conhece a Bíblia muito mais do que muitos crentes que não lê Bíblia. Muitos crentes que não lê Bíblia, ficam o dia todo na internet, no Facebook, no Instagram, fica comendo na internet e não estuda a palavra. A internet tem vídeo de todo jeito, com várias opiniões, então a gente tem que ficar com as escrituras. Então, Jesus combate o inimigo com a palavra. Jesus, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós vemos também que essas 5 pedras ali na história de Davi também, é uma representação da onde? Dos 5 livros da lei também. Quais são os 5 livros da lei, meu irmão? O Pentateuco aqui. Quais são? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então o que acontece? São 5 pedras que também representam os 5 livros da lei. Mas com uma pedra, ou seja, Jesus usa o livro de Deuteronômio para derrotar o gigante. Jesus usa o livro de Deuteronômio, o 5º livro da lei. Porque isso aqui está escrito aonde? Lá em Deuteronômio. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o inimigo, no versículo 5, o grande gigante, então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele queria que Jesus suscitasse. Jesus como homem, se Jesus faz aquilo lá, igual ele pediu, se Jesus pula do pináculo ali, ele teria morrido. Jesus teria morrido se Jesus tivesse pulado dali, porque Jesus estava ali como homem. Então o que ele faz? Ele usa agora o Salmo 91 e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. É isso que Satanás faz, ele usa as escrituras fora do contexto. E texto fora do contexto é pretexto para heresias. Então o que ele faz aqui? Ele usa agora o Salmo 91. O inimigo conhece as escrituras de capa a capa, como eu disse, melhor do que muitos crentes que ficam o dia todo na internet e não lê a Bíblia. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que a seus anjos dará ordem a teu respeito. Então ele usa o Salmo 91 aqui. Isso aqui está escrito no Salmo 91, meu irmão. Tomar-te-á pelas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Então Jesus agora ele vai usar, o que Jesus usa? Jesus usa as escrituras. Você combate as heresias com as próprias escrituras. Você combate as heresias com a palavra. Com a própria Bíblia você combate os hereges. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, com uma pedra. Eu disse 5 pedras também, que representam os 5 livros da lei. Então Jesus usa uma pedra, ele usa qual? Ele usa mais uma vez o livro de Deuteronômio. Mais uma vez ele usa Deuteronômio e combate o gigante. Olha o versículo 8. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então isso aqui é um retrato de que da teologia da prosperidade. Tudo isso eu te dou carro, te dou fazenda, te dou tudo, chave de carro, fazenda, jet ski. Tudo isso é o que prega a teologia da prosperidade, é uma teologia diabólica, satânica. Prosperidade financeira, tudo bem, Deus pode te abençoar financeiramente, mas desde que você trabalhe, honra o Senhor,
né? Aí Deus te abençoa financeiramente, mas não querer se enriquecer com a palavra de Deus, igual muitos estão fazendo aí, muitos vendilhões do templo estão se enriquecendo com a palavra de Deus. Isso é errado, né? Isso é uma doutrina de Satanás. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então as igrejas que pregam isso está tudo lotado, o povo está prostrado adorando o inimigo. Aí, então Jesus, mais uma vez, no versículo 10, o que ele faz? Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então Jesus Jesus usa o livro de Deuteronômio, porque isso aqui está escrito aonde? No quinto livro da lei, ou seja, Jesus usa mais uma pedra, né? Eram 5 pedras, como eu disse, os 5 livros da lei, mas Jesus usa uma pedra, ou seja, ele derrota um gigante mais uma vez com o livro de Deuteronômio. Então, meu irmão, se você quer combater heresia, se você quer ser um evangelista, se você quer pregar o evangelho, sair na rua, tenha bagagem, porque o inimigo vai te afrontar. Estude a palavra. Esse ter bagagem é você ter conhecimento da palavra. Você combate o inimigo, você combate as heresias com a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, né? E logo logo a gente vai estar publicando mais tipologias bíblicas. É muito importante estudar tipologia bíblica, muito importante. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima quarta-feira na presença do Pai Celestial.